No Brasil, cerca de 60% das empresas fecham as portas antes dos 5 anos. Por outro lado, há negócios centenários. Você consegue imaginar qual o segredo desses negócios? No Repórter Empreender de hoje, vamos fazer um passeio pela história e conhecer empreendimentos que estão na ativa desde o final do século XIX. Quais os desafios? Qual a chave para manter o negócio vivo por tanto tempo? Como inovar nessa trajetória? Tudo isso a gente vê agora no Repórter Empreender. A Confeitaria Colombo está na ativa desde a fundação, em 1894. Ao longo desses 129 anos, já passaram por aqui figuras que fizeram história no país, como Olavo Bilac, Rui Barbosa, Villa-Lobos, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e muitos outros famosos. Além da matriz localizada no centro do Rio, hoje a Confeitaria Colombo possui outras 3 filiais espalhadas pela cidade maravilhosa e ganhou o título de Patrimônio Artístico e Cultural da capital fluminense. Meu nome, Roberto Souza de Assis, eu tenho 81 anos, a minha formação acadêmica, eu sou administrador de empresas e eu sou um dos sócios da confeitaria. Bem, sobre a história da Colombo, eu poderia dizer o seguinte: ela foi fundada em 1894 por 2 portugueses que trabalhavam no ramo de comércio aqui no Rio e fundaram essa confeitaria. E como o sócio principal, que era Manuel Lebrão, tinha uma capacidade muito grande de desenvolver os negócios, ele conseguiu transformar em pouco tempo a Confeitaria Colombo num sucesso já naquela época, no final dos anos 1890. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 30 anos. Quando eu me aposentei, o meu irmão, que também era funcionário do banco, se aposentou no mesmo ano. E nós criamos uma firma de assessoria. Bem, no ano de 1999, a Confeitaria Colombo estava à venda. E eu, na época, sugeri ao meu irmão que a gente por que a gente não poderia comprar a Confeitaria Colombo, que era uma empresa tradicional, que a gente sabia que tinha um nome muito forte, e a gente poderia fazer uma experiência, embora a gente não tivesse nenhuma experiência no ramo de alimentação. Mas eu considerava que a empresa Confeitaria Colombo não era simplesmente uma confeitaria ou um restaurante. Ela era uma empresa pelo porte. Então, eu sugeri que nós poderíamos ter sucesso na administração dessa empresa. Bem, como o nome diz, nós somos uma confeitaria. Somos uma confeitaria que tem um pequeno serviço de restaurante para atender as pessoas, mas basicamente nós somos uma confeitaria que atende não só o público do Rio de Janeiro, mas uma grande quantidade de turistas que já chegam ao Rio de Janeiro com a indicação da Confeitaria Colombo, que é um lugar que eles devem procurar, e realmente é o que acontece. Hoje nós temos uma matriz, que é essa loja em que nós estamos, e temos mais 3 dependências, 3 filiais, que são uma no Forte de Copacabana, uma em Ipanema, junto da Praça Nossa Senhora da Paz, e uma dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro. Uma grande dificuldade
que se tem, de um modo geral, no ramo de alimentação, no ramo de restauração, como se diz, é manter a qualidade dos produtos. Tendo em vista que, no nosso caso, a fabricação é toda artesanal. Além dessa dificuldade com os produtos, a gente sempre tem uma certa dificuldade com a parte de pessoal, porque há muita rotatividade e o treinamento é um pouco difícil, mas nada que não se consiga resolver. Trabalhar no empreendimento centenário é uma coisa maravilhosa. Saber que pessoas ilustres já trabalharam aqui onde eu trabalho hoje. Cara, sabe quem já trabalhou aqui? Heitor Villa-Lobos. Trabalhou aqui tocando violoncelo e às vezes piano. Aqui se mantém vivo por tanto tempo devido à qualidade dos produtos, do atendimento e à procura, que o povo está sempre querendo conhecer um local como esse. Significa para mim trabalhar num local onde Villa-Lobos frequentava, trabalhava, onde Olavo Bilac, Machado de Assis, entre outros, almoçavam. Santos Dumont frequentou a Confeitaria Colombo. Cara, isso é fantástico. Saber que tudo isso que eu li em livros aconteceu aqui onde hoje eu trabalho. Desde que eu estou aqui em 99, eu particularmente nunca tive vontade de desistir do que a gente estava fazendo. Mesmo no auge da pandemia, quando nós estávamos fechados e havia todo o problema de falta de faturamento, porque isso para nós é fundamental, eu nunca pensei nisso. Eu cheguei a pensar no seguinte: bem, se tivermos que fechar, vamos fechar, botar 2, 3 seguranças aí e vamos esperar a situação resolver para a gente voltar a abrir. Então, nunca me ocorreu a possibilidade de fechar, vender ou qualquer outra coisa. Eu acho que os meus filhos e meus netos e daí para frente devem procurar manter isso, porque isso daí é já uma meta nossa, né? Nós temos que manter isso para o futuro. A Confeitaria Colombo, com 129 anos, vai fazer agora esse ano, ela realmente é um sucesso, porque ela vem enfrentando todos esses períodos de dificuldade e acabou saindo bem em todos eles. Eu imagino que a marca tenha muito a influir nesse sucesso dela nesse período todo aí, porque ela é uma marca que vem se firmando. Hoje eu diria que ela é muito mais forte do que há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás ela era mais forte do que há 20 anos e assim por diante. Acredito que para manter um negócio antigo, clássico, relevante no mercado atual, alguns princípios precisam ser garantidos, né? A primeira questão fundamental é esse reconhecimento pelo consumidor, pelos clientes, né? Algo que possa remeter a uma tradição, a algo de qualidade, a algo que se mantém ao longo dos anos, como a questão da alimentação, né? Então você ter alguns preparos que são típicos daquele local, que às vezes até recebe o nome, né, do próprio local, como algo que é reconhecido por todo o consumidor. Mas também, se tratando de algo que precisa ser mantido ao longo dos anos, a inovação é importante. A inovação no sentido de trabalhar outras perspectivas do próprio negócio, o envolvimento e o compromisso da equipe também em estar sempre
recebendo bem, né, os clientes e podendo transmitir o conceito, a missão, os fundamentos daquela empresa, né? Então, essa questão do consumidor com a qualidade do produto, a inovação e a equipe comprometida, eu acredito que sejam fatores muito importantes que permitem com que os negócios permaneçam até hoje. A Confeitaria Colombo está localizada no centro histórico do Rio de Janeiro. E isso daí tem um lado negativo, porque é uma área que é toda comercial, praticamente não existem moradias nessa região. Essa parte de moradia é um desejo da administração da cidade de implementar, mas, por outro lado, eu acho que com a presença de tantos prédios históricos em volta, por aqui no entorno, como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, os museus e complementando o Real Gabinete Português de Leitura, aqui nas imediações, isso daí traz uma vantagem, na minha opinião, uma vantagem grande para Colombo, porque insere a Colombo nesse circuito histórico da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos diversas histórias interessantes que ocorreram aqui com a Confeitaria Colombo, né? A Confeitaria Colombo, ela tinha o presidente Getúlio Vargas como um fiel frequentador. E, junto com o Getúlio, na época, nós tínhamos a cantora Virgínia Lani, que era muito famosa e, inclusive, na época foi composta uma marchinha de carnaval em homenagem à Confeitaria Colombo. E essa marchinha foi cantada pela Virgínia Lani e fez um sucesso muito grande. O velho da porta da Colombo é um assombro, sassaricando, sassaricando. Depois disso, no ano do centenário da fundação da confeitaria, ela foi homenageada no desfile de escolas de samba. Então, esses fatos são fatos muito interessantes que marcam a presença da Confeitaria Colombo na vida do Rio de Janeiro. A Confeitaria Colombo conseguiu uma façanha, ela conseguiu manter as famílias dos seus clientes. Nós hoje aqui atendemos pessoas que são netos, bisnetos de frequentadores antigos da Colombo. Eu poderia citar até o meu próprio caso. Os meus avós já eram frequentadores da Confeitaria Colombo na década de 30 e 40. Depois, os meus pais continuaram a frequentar aqui a loja do centro, também Copacabana, e nós, antes de adquirirmos a Colombo, éramos frequentadores assíduos da confeitaria. A divulgação da confeitaria, basicamente, é feita pelos clientes. Não é uma divulgação por meio de propaganda, anúncios, etc. Nós, normalmente, não fazemos propagandas em jornais, revistas, televisão, nada disso. São os clientes que fazem essa divulgação.
empreendimento como a Confeitaria Colombo, que é uma empresa centenária, deve fazer para sobreviver tanto tempo é, em primeiro lugar, manter a tradição e a qualidade e manter também o seu acervo todo bem conservado. Isso daí atrai ao público, seja ele do Rio de Janeiro, do Brasil ou de fora do Brasil. Para o futuro, depois da saída do mais forte aí da pandemia, nós estamos pensando em sedimentar os nossos processos de fabricação, venda, aqui na loja da Matriz e, por que não, pensar em mais algumas outras filiais. Eu acho muito importante que, se nós resolvermos abrir novas filiais, e a gente sempre tem essa ideia, pensa nela, nós temos que nos preocupar muito fortemente com a administração. O grande problema de uma empresa de restauração é a administração dos seus pontos de venda. Isso daí é fundamental. E eu acho que, se a gente resolver fazer qualquer tipo de empreendimento desse tipo, nós temos que estar cientes de que vamos ter uma equipe à altura para poder levar para frente esse tipo de projeto. No próximo bloco, vamos conhecer o restaurante mais antigo de São Paulo, o Carlino, que desde 1881 serve o melhor da culinária italiana na capital paulista. Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e hoje nós estamos conhecendo negócios centenários que driblaram os desafios e estão na ativa desde o final do século XIX. Entre eles está o Carlino, o restaurante mais antigo de São Paulo. O estabelecimento foi fundado antes da proclamação da República, em 1881, por um italiano da região da Toscana. Ao longo desses mais de 140 anos, o Carlino mudou de endereço e de direção algumas vezes, mas nunca perdeu a qualidade da cucina italiana, que é sucesso desde então. Olá, meu nome é Bruno Marino, sou proprietário do restaurante Carlino, tenho 37 anos. Eu sou a Bianca Marino, sou chefe de cozinha do Carlino e tenho 34 anos. O restaurante Carlino foi fundado em 1881 por um italiano vindo da região da Toscana, mais precisamente da região de Lucca, chamado Carlo Cecchini. Durante muitas décadas foi o proprietário, onde sua família não quis seguir adiante, os filhos não quiseram tocar o negócio, e ele acabou vendendo por um outro toscano chamado Marcello Gianni, que também durante muitos anos percorreu todo esse processo, foi proprietário, a família também não quis seguir, e ele acabou vendendo para o meu pai em 1978. Desde então faz parte da nossa família. Nós já estamos no terceiro endereço, primeiro foi no Largo do Paissandu, depois passou para a Avenida Vieira de Carvalho, nós estamos agora na Rua Epitácio Pessoa, perto do antigo Hotel Hilton. Quando meu pai comprou o restaurante, ele tinha acabado de abrir um outro restaurante na Consolação, né? Uma sociedade também. Então, na época, ele dizia que ele não queria mais abrir nenhum outro, não queria mais comprar nenhum outro restaurante. E aí insistiram muito para ele visitar o Carlino, que estava à venda.
porque ele também era de Luca e as pessoas próximas achavam que ele ia se apaixonar, assim, pelo restaurante, né? E aí, dito e feito, ele, assim, se apaixonou logo de cara pelo Carlino, pelos pratos, pela tradição, por tudo. E durante quase 40 anos ele que cuidou, né? Junto com uma sociedade, ele que tocou o restaurante. Eu acredito que o Carlino, por estar tantos anos assim, eu acho que é um conjunto como qualidade, atendimento, gestão. Acho que tudo isso fez com que o Carlino até hoje se mantesse de pé. Apesar de muitas turbulências, muitos altos e baixos, como todo comércio, ainda mais aqui em São Paulo, que é com tanta concorrência, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Manter sempre a tradição, qualidade e atendimento. Tudo é mudança, né? Nada é igual, né? Então, assim, sempre no passar dos anos as coisas vão evoluindo e o Carlino também tentou seguir sempre essa evolução, porém a gente manteve o único prato que existe aqui desde a fundação, que é o coelho alla lucchese, que é um coelho típico da região da Toscana, cozido com funghi secchi porcini e servido com uma massa. A gente mantém a qualidade do restaurante através da cozinha, dos bons ingredientes da cozinha. A gente sempre acompanha, a gente que vai fazer as compras, a gente acompanha de perto a qualidade. Quando não tá bom, a gente devolve. A gente tá sempre de olho em tudo que entra aqui, na qualidade dos produtos. E alguns produtos a gente não abre mão também que sejam italianos, como o tomate, né, tomate pelado, azeite. Então, alguns produtos, outros a gente se adapta, claro, aos produtos brasileiros, mas outros a gente não abre mão. Funghi porcini, tomate, a farinha, né, farinha italiana. Nossa equipe está aqui há muitos anos. Nosso cozinheiro principal está aqui desde 91. Então a gente também tem uma relação bastante familiar com os funcionários. Então a gente acaba sempre criando as coisas juntos. Eles também dão opinião, que tem clientes que vêm aqui há muitos anos e eles também dão toque para a gente do que fazer em uma situação ou outra. Ou de algum prato que o pessoal está pedindo que tinha antigamente, hoje em dia não tem mais. Então, assim, como eles trabalham aqui há muitos anos também, eles vão nos ajudando. A gente sempre viaja, assim, sempre que possível a gente vai para a Itália, faz curso, se atualiza, né? Eu leio bastante livros, sempre estou procurando estudar para introduzir novas técnicas, novos pratos. Então, sempre que possível, a gente gosta muito de ir para a Itália, fazer estágio, estudar, a gente trazer coisa nova para o restaurante. A inovação ela é sempre bem-vinda, né? Mas eu acho que a tradição é a tradição, não tem igual, entendeu? Você ter um bom atendimento, uma comida de qualidade, um ambiente gostoso, por mais que tenha toda essa inovação hoje em dia, pessoas misturando os ingredientes, pegando ingrediente de um lado, ingrediente do outro, tentando fazer. Eu acho que ainda, no meu ponto de vista, como eu sempre segui essa tradição, eu acho que é um negócio que por mais que tenha muitas inovações, a tradição sempre vai continuar. Eu acredito que a modernidade ela traz esses desafios de um surgimento de novas propostas de negócios inovadores, buscando atender expectativas e necessidades dos clientes que vão mudando ao longo do tempo ou vão sofrendo alguns tipos de alterações, de ajustes, de pequenas mudanças. Então, eu acredito que esse desafio que a empresa antiga tem é de não ficar presa apenas
ao passado ou à sua tradição, mas também conseguir manter algo tradicional, algo histórico, algo já reconhecido pela sociedade, pelos consumidores, com os novos desafios que os próprios consumidores colocam como tendências de consumo. Então, por exemplo, a gente tem visto um crescimento grande de um mercado vegano, de um mercado mais saudável, de um mercado que as pessoas procuram se alimentar melhor em função da preocupação com a saúde, em função, né, de outros aspectos de gosto ou até mesmo de influência das redes sociais. Então, como que esse negócio pode inserir no seu cardápio ou inserir no seu dia a dia essas mudanças para contemplar essas necessidades, esses desejos, esses pedidos dos consumidores? Então, essas seriam alguns desses grandes desafios, né, de fazer uma releitura moderna, mas mantendo a sua própria tradição. Olha, a expansão a gente no momento não pensa. Procuramos manter o nosso restaurante aqui firme e forte e procurar fazer sempre isso que a gente mantém, né? A nossa tradição, nossa qualidade. Porque às vezes você acaba abrindo um outro restaurante, aí você acaba ficando corrido, não consegue dar a atenção necessária que precisa, né? Então o nosso foco hoje e eu acho que há alguns anos já é sempre aqui no nosso estabelecimento único, onde eu e a minha irmã a gente toma conta juntamente com a minha mãe. Eu acho que esse é o principal foco nosso, não é expandir no momento. Um conselho para quem está começando agora é focar, né, e acreditar no negócio. E por mais que a pessoa tenha algum problema no início, não desistir, né? Que a gente vê que o número de restaurantes que abrem em São Paulo é muito grande e os que fecham são maior ainda, né? E a gente, por estar tantos anos nisso, a gente sabe que vai ter turbulência, você vai passar por um período difícil, onde vai ter a queda de movimento, mas tem que acreditar, né? Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Então, essa é uma dica do nosso Carlino Restaurante aí para você que está começando agora. Também na capital paulista, na região do Centro Histórico, a Casa Godinho é referência em comércio tradicional. Fundada em 1888 por um imigrante português, o local se especializou em produtos típicos da cultura dos imigrantes que chegaram em São Paulo naquela época. Ao longo dos anos, o estabelecimento recebeu grandes nomes da história, como Assis Chateaubriand, Adhemar de Barros e até Jânio Quadros, que abasteciam suas residências com produtos da Casa Godinho. Recentemente, o empreendimento foi declarado como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de São Paulo. O meu nome é Miguel Romano, eu sou engenheiro de formação. Eu estou trabalhando aqui nessa casa há 28 anos. A minha função aqui, eu sou um dos sócios da casa. E participei de muitas alterações e mudanças nesse período que eu trabalho aqui. Olha, a fundação da Casa Godinho, ela data de 1888. É uma data imprecisa, mas é a data que foi adotada, perto disso daí. Então ela é considerada em 1888 a data de fundação. Logicamente que quando ela foi criada, quando ela foi inaugurada, a intenção do senhor Godinho, na época, o senhor José Maria Godinho, era trazer para São Paulo, ou na Praça da Sé, onde foi a primeira loja, as comidas, as bebidas da terra natal daqueles imigrantes que estavam chegando em São Paulo. Foi uma época das grandes imigrações. Então o grande desafio foi trazer esses costumes e sabores da Europa aqui para São Paulo. No início, a família Godinho era praticamente única. Ficou aqui desde a fundação até 1957, quando, por um motivo, um problema financeiro, eles tiveram que vender a casa. A partir daí, houveram várias sucessões. Portugueses, espanhóis,
italianos, no caso, os que eu sou filho de italianos, eu sou uma das últimas pessoas que entraram na sociedade. Desde que eu entrei na sociedade, nós ficamos sempre procurando fazer alguma coisa nova que pudesse atender o cliente. Para você ter uma ideia, quando eu entrei aqui em 95, que eu comecei a trabalhar, a empresa não trabalhava com cartão de crédito. Ora, eu achava isso um absurdo, né? Afinal, muitas pessoas vinham querer pagar e traziam cartão e nós não aceitávamos, era cheque ou dinheiro. E eu falei, pô, gente, nós estamos errados. A maioria dos comércios trabalham com cartão porque nós não trabalhamos. Então eu fui lá no banco, conversei com o gerente e nós implantamos. E nós percebemos a importância disso. As vendas começaram a melhorar. Então foi uma pequena intervenção que já ajudou. Depois disso, a informatização da casa. A casa nunca foi informatizada. Então, quando a sociedade terminou e eu fiquei sozinho, a primeira coisa que eu fiz foi informatizar. Ter um catálogo dos nossos produtos, ter como controlar a entrada e saída dos produtos, entendeu? E como também agilizar os fechamentos de conta e atendimento do cliente. Isso também foi outra mudança. Por último, nós vemos na época da internet. Ora, lojas virtuais, pandemia, delivery, quer dizer, tudo isso nós tivemos que correr atrás para que nós não ficássemos para trás. As mudanças tecnológicas, elas foram muito importantes. Nós tínhamos que também participar da internet. Então nós tivemos que colocar, primeiramente começou fazendo o nosso primeiro e-mail. Nós nunca tivemos um e-mail nessa casa. Ora, nós então compramos o primeiro computador, botamos e-mail. Depois, aí veio o Google. Então a gente começou a se cadastrar no Google, começou a ter fotos no Google, começou a ter avaliação do Google. Depois Instagram, depois as outras mídias como o Facebook. Todas elas nós começamos a participar para poder ampliar a gama de pessoas que conhecessem nossa casa. A inovação ela é presente em todos os setores, segmentos e ela precisa ser compreendida não só pelo dono, pelos sócios daquele negócio, como também pela equipe que participa, que trabalha, né, nesse negócio, buscando sempre aquele desafio de manter o que está dando certo, mas fazer pequenos ajustes que possam estar contribuindo para que aqueles consumidores, para que aqueles clientes se tornem ainda mais apegados àquela marca, aquele propósito e aquela proposta de valor e de negócio do empreendimento. Então, a inovação, apesar de parecer algo ultramoderno, que tem que estar propondo mudanças constantes, ela casa muito bem com a manutenção da tradição e pequenos ajustes ao longo da caminhada para reforçar ainda mais o conceito de valor, para melhorar ainda mais a percepção do consumidor quanto àqueles produtos, a inovação na proposta de serviços, no atendimento ao cliente. Então são coisas que podem também ser utilizadas para facilitar o dia a dia daquela empresa que, embora tradicional, também tem que estar nas redes sociais, também tem que estar demonstrando a sua relevância histórica por meio de instrumentos e ferramentas mais modernas. Então, tanto no atendimento, quanto nas formas de pagamento, no cardápio e também na sua inserção nas redes sociais, podendo mostrar que passado, presente e futuro podem conviver perfeitamente. Eu tenho um projeto que eu ia colocar em prática em 2009, 2010, eu ia colocar em prática aqui na loja. Assim que eu terminei de fazer a nova cozinha na nossa loja, que era uma cozinha, no início era muito pequena, eu fiz uma cozinha grande, uma estrutura bem feita. Todo o dinheiro que eu pude juntar e investir nessa cozinha, nesse setor, aqui na loja, eu investi. Falei, bom, agora eu vou fazer no fundo da minha loja uma tasca portuguesa, onde as pessoas vêm, sentam, tomam taças de vinho, degustam os nossos embutidos,
degustam os nossos queijos, degustam as nossas azeitonas, os nossos salgados, e trazer esse público para que tenham um ambiente mais alegre, mais tranquilo, para comer à vontade. Infelizmente, quando eu pensava nisso, aconteceu alguma coisa. Aí eu vou fazer agora, aconteceu. Aí depois veio pandemia. Aí a pandemia foi responsável por um embate muito grande para a gente, porque tudo que eu reservei para fazer, que eu estava decidido a fazer na casa para retomar mais clientes, eu tive que abrir mão para manter os empregos das pessoas que estavam aqui. Infelizmente não consegui manter de todos. Alguns dos mais novos eu tive que dispensá-los. Os mais antigos estão aqui comigo até hoje. E isso foi muito custoso, porque nós tentamos manter a casa aberta, mesmo durante a pandemia, uma vez que nós vendemos pães, vendemos leites, vendemos doces, produtos que são de primeira necessidade. Mas, se eu olhava para a rua, dava tristeza, não tinha ninguém saía de casa. Então isso nos custou caro manter a loja aberta, pensando que as pessoas iam nos procurar e as pessoas nos procuravam. Alguns nos ligavam, nós fazemos entregas, delivery e tal, mas no balanço foi gasto mais dinheiro do que o lucro que nós tínhamos. O lucro era muito pequeno em relação aos custos altos de manter a casa aberta. E isso minou toda a economia que eu tinha feito. Então, e agora a gente está buscando retomar. De uma maneira mais tranquila, mas eu não tenho como retomar de novo e ver se eu consigo botar esse projeto em andamento, só que vai demorar ainda um tempo. Em instantes, vamos dar um pulo no Rio Grande do Sul para conhecer o restaurante mais antigo do estado e um dos mais tradicionais do Brasil, o Gambrinos. Repórter Empreender volta já já. Neste último bloco do Repórter Empreender, nós vamos viajar até o Mercado Público de Porto Alegre para conhecer o restaurante mais antigo do estado do Rio Grande do Sul e um dos mais tradicionais do Brasil, o Gambrinos. O estabelecimento foi fundado em 1889 por um grupo de alemães que usavam o local para confraternizar e beber cerveja. Nos anos 30, ele foi adquirido por uma família italiana que permaneceu na gestão até os anos 60. Desde então, uma família de portugueses está à frente do Gambrinos, que hoje tem forte influência da culinária de Portugal. Eu sou o João Alberto Cruz de Mello, sou formado em Tecnólogo em Processos Gerenciais, tenho um MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, tenho uma especialização em Alimentação Fora do Lar também e trabalho aqui no Gambrinos, sou o proprietário do Gambrinos, sou um gestor, sou um empreendedor também. O restaurante Gambrinos aqui, historicamente, ele foi fundado por uma confraria de alemães que usavam esse espaço para confraternizar, conversar, trocar ideias, beber cerveja, discutir as questões do mundo. Por volta do ano de 1889, eles pediram essa sala para a intendência, que era a prefeitura na época, para esse espaço de confraternização deles e tornar oficial esse negócio. Então, eles em 1889 eles conseguiram um espaço com a intendência municipal e continuou essa história com a confraria dos alemães até os anos 30, onde uma família italiana adquiriu esse negócio e deu continuidade inclusive com o nome, Gambrinos, né? A família italiana ficou até os anos 60 e 64, a minha família, meu pai, meu tio e meu avô adquiriram o negócio. Eles tinham vindo de Portugal em 1951, então ficaram aqui pelo mercado, alguns anos trabalhando. Meu pai teve uma lancheria, então tivemos outros negócios na área de alimentação. E em 64 a família adquire esse restaurante dos italianos e transforma ele e aumenta a carta de vinhos, aumenta o cardápio. Então desenvolve um restaurante mais completo. Antigamente funcionava mais como um barzinho de uma confraria, um bar, e em 64 com a família, um restaurante. Por estar no mercado público, o Gambrinos tem uma influência muito forte de público turístico, de movimentações turísticas, de movimentações políticas. Então isso sempre influenciou muito
a vida cotidiana da empresa, do restaurante. Né? O restaurante Gambrinus hoje, ele é uma cozinha, em termos de cozinha, ele é uma cozinha brasileira com influência portuguesa. Então é uma cozinha luso-brasileira, com muita influência portuguesa, mas hoje tem muito prato regional, tem muita coisa que os portugueses também, a família veio de Portugal também, adaptou alguns pratos que comiam, que eles serviam em Portugal, por alguns ingredientes serem difíceis de encontrar, esses produtos foram sendo adaptados e transformados em receitas já brasileiras com toque português, né? Então, hoje o Gambrinus é um restaurante tradicional, um restaurante clássico e que desenvolve a gastronomia tanto regional quanto a gastronomia portuguesa. Alguns pratos foram incorporados da gastronomia portuguesa, o bolinho de bacalhau, a salada de bacalhau, o bacalhau gomes de sá, ultimamente alguns outros pratos como bacalhau grelhado, o pastel de nata, que de uns anos para cá também passou a fazer parte do cardápio. Então são vários itens da culinária e da gastronomia, os peixes também, sempre uma coisa muito de frutos do mar, né, da comida portuguesa. Isso, algumas coisas foram incorporadas, alguns pratos foram incorporados ao cardápio. Essa parte de receitas a gente tem tudo manualizado, todas as receitas são escritas, algumas receitas são até filmadas, para que o processo siga adiante, para que o processo seja padronizado sempre, para que não haja diferença nisso. E claro, sempre vai acontecer onde tem pessoas, tem alguma diferença acontece alguma diferença de processo. A gente senta, olha, o que aconteceu de errado aqui, que esse processo está diferente, que esse prato está diferente, e a gente volta a buscar a normalidade. É sempre um corrigir e acaba aprendendo na própria prática. Né? Tivemos vários políticos que passaram por aqui, né? Tivemos vários artistas que passaram por aqui, nomes Lima Duarte, Lulu Santos, né? O sobrinho do Tim Maia, que também passou por aqui, que eu não lembro o nome, Ed Mota. Então foram várias pessoas famosas que passaram por aqui e muitas pessoas também que se tornaram amigas da casa, teve casais que casaram, que se conheceram aqui, cada um vinha com sua família no mesmo dia, se conheceram, começaram a se encontrar mais seguido aqui e, cara, acabaram casando. Inclusive, um dos garçons foi padrinho de casamento. Então, essas histórias vão rolando aqui, né? Tivemos histórias difíceis aqui também, de momentos que a gente teve um incêndio do mercado que está fazendo 10 anos esse ano, que parou com as nossas atividades por 38 dias, então foi um momento muito, muito crítico. Depois tivemos toda a pandemia, que foi mais crítico ainda, então é sempre tu nunca está esperando por uma crise que venha a durar mais que 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, durou muito tempo. E esse muito tempo a empresa sofreu muito durante esse período. Na pandemia, a gente estava desenvolvendo um projeto de teleentrega. Estava bem no começo, a gente estava testando alguns produtos, testando algumas embalagens, alguma coisa, vendo o que caberia para ser entregue em casa, o que chegava bem em casa, na casa do cliente. E a gente descobriu que, com a pandemia, da noite para o dia, o salão fechado, que é a nossa maior fonte de receita, o salão fechado, e vamos, olha, temos que começar com a teleentrega, o pessoal vai pedir, está pedindo. Não demitimos ninguém durante a pandemia, foi uma coisa que a gente sentou com todo mundo. Pessoal, a gente vai fazer de tudo para não precisar fazer nada com vocês, para a gente poder continuar junto lá, porque um dia essa coisa vai voltar, o setor de restaurantes vai voltar, e a gente vai ter que estar junto para continuar voltando, para poder voltar. E isso foi sensacional, porque teve uma adesão muito grande de todo mundo, e a gente trouxe essa história para contar que não vai parar, o Gambrinus não vai parar, e continuamos com teleentrega, continuamos desenvolvendo, o pessoal vinha buscar comida. Foi um período bem difícil, um período bem pesado, em que a família inteira se endividou para fazer o negócio ficar de pé, e a gente vai pagar por alguns anos ainda essas dívidas do passado, né? Da pandemia, né? Hoje nós temos 18 colaboradores, temos mais estagiários também, 2 estagiários, estamos em busca de mais um, para desenvolver todo esse projeto de trabalho que a gente tem aqui, que são 2 turnos de trabalho, manhã e noite. Nós ficamos abertos das 11 da manhã até as 8 da noite todo dia, então como uma casa turística, não tem aquela parada tradicional dos restaurantes para fazer o turno da noite ou fazer o turno da manhã. Não, nós temos uma abertura o dia inteiro, também abrimos sábado, abrimos domingo, só não abrimos os feriados. E isso é uma jornada longa, é uma jornada de dia que às vezes a gente está vazio também, às vezes a casa está cheia, às vezes a casa está vazia, mas isso faz parte do dia a dia e faz parte do entendimento de estar num negócio clássico, tradicional e turístico. E a gente tem uma característica, alguns valores que a gente preserva muito, que são valores que a gente já traz de família, já carrega da nossa história,
e esses valores acabam sendo passados de forma empírica para todo mundo que entra na empresa. Ainda a gente está desenvolvendo também projetos de transformar esses valores em manuais, em papéis, em escrito, mas hoje esses valores são muito no aprendizado do dia a dia. As pessoas chegam para trabalhar aqui, enxergam uma empresa diferente, enxergam um atendimento, um cuidado com o cliente que em muitos lugares não é o principal foco. Nosso foco aqui é um cuidado com o cliente, um cuidado com a atenção com as pessoas, o que acontece de bom e de ruim. E esse é um trabalho difícil, é um trabalho diário, porque a mão de obra hoje é cada vez mais escassa, né? Cada vez mais cara e escassa. E a gente tem que fazer esse trabalho de garimpar as melhores, os melhores e colocar as pessoas nos seus lugares certos para fazer seu trabalho. Eu acredito muito que o empreendimento centenário, uma empresa centenária, ela tem que ter alguns valores fixos e uns valores que são imutáveis para que a empresa siga. E isso é importante. Sempre tem que ter alguém que carregue a bandeira, como eu digo, que é o cara que carrega a bandeira dos valores da empresa, alguém que leve isso muito a sério e que, nesse caso, nesse momento atual, quem carrega essa bandeira, eu acredito que seja eu e algumas pessoas da equipe que são pessoas-chave que também entenderam esses valores e carregam esses valores consigo. Então, isso é muito importante para que o negócio sobreviva, que a gente sempre faça as coisas, mas que sempre lembre lá dos valores que estão escritos na cabeça de cada um e cada um que trabalha aqui, que esses valores estão na nossa história e que são centenários e que têm que ser seguidos para que a empresa siga à frente. A cultura organizacional é um ponto muito importante nesses negócios, porque elas vão refletir o propósito, a missão e a forma que esse empreendimento, que esse negócio trabalha tanto com os seus colaboradores diretos, quanto com os seus fornecedores de matérias-primas, de ingredientes, de utensílios, enfim, produtos que são necessários para transformar em outros produtos para serem ofertados para o consumidor, e também vai se relacionar com o consumidor de uma maneira que ela vai, vamos dizer, traduzir os seus princípios e valores para algo mais palpável, para algo mais real e perceptível por parte das pessoas que conhecem, frequentam e admiram aquele empreendimento. Então é muito importante que essa cultura seja forte. Geralmente ela é passada, vamos dizer, de geração em geração, então esse é um desafio muito grande, né? Que muitas vezes os fundadores de determinada empresa que participaram da sua criação, da sua gênese, tem esse desafio de repassar para os seus filhos, para os seus netos, se for uma empresa familiar, e também para os seus sócios ou controladores, aquele mesmo espírito, aquele mesmo ânimo e aquela mesma dedicação que eles tiveram na origem e no estabelecimento do negócio. Então, tudo isso é transformado, é refletido nessa cultura organizacional, que é quem, em última instância, vai garantir essa continuidade com sucesso de um negócio que já começou há muitos anos atrás. Para quem quer começar no mundo de restaurantes, eu indico muito: estuda muito, conheça muito o mercado, conheça muito o público, conheça muito o cliente, mas não só isso. Tu vai ter que trabalhar bastante, tu vai ter que buscar ideias, buscar parceiros que possam te ajudar nessa jornada, e não desista, problemas vão aparecer. Comece com vontade de fazer, vai para dentro de uma cozinha, vai entender os processos de funcionamento, vai atender um cliente, sai de trás daquela ideia de que eu só tenho a ideia e... Não, tu vai ter que botar a mão na massa, tu vai ter que ir para frente, tu vai ter que conhecer as pessoas, tu vai ter que conversar com clientes e procura alguém que saiba mais que tu do teu ramo, não acredita que todo mundo seja inimigo. O setor é muito unido, está se unindo cada vez mais, e é importante tu buscar pessoas de referência nesse ramo, nesse setor que tu quer entrar, e vai em frente, voa em frente, pensa sempre ter um negócio que venda bem, que seja replicável, que seja expansível no futuro, mas com bastante trabalho
não desiste e segue em frente. O futuro do restaurante aqui é cada vez mais perpetuar esse negócio, é transformar esse negócio numa coisa que dure mais anos, que siga em frente, que ele continue. Claro, todo negócio tem mudanças e ciclos de mudança dentro desse período de tempo. Tá? Aqui não foi diferente, viveu por muito tempo em outras histórias, outras coisas passaram, mas o objetivo do Gambrinus é perpetuar o negócio e criar novos negócios, talvez, ou outras frentes de trabalho para cada vez mais melhorar o negócio, reforço de marca, reforçar a marca sempre, com produtos, com alguma coisa que lembre do restaurante, mas perpetuar a história aqui no mercado. Esse é o objetivo do Gambrinus. Respeito à história e à tradição, garantia de qualidade e bom atendimento. São a chave do sucesso para que um empreendimento se mantenha vivo por muito tempo, não é? Bom, o Repórter Empreender de hoje fica por aqui, mas você pode rever os nossos programas lá no canal Empreender no YouTube. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais!